Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Boa noite a todos. Então, mais uma noite estamos aqui juntos para aprendermos, tal qual uma sala de aula, uma sala de uma universidade. Nós estamos aqui para estudar. Eu me coloco aqui na posição de quem é o aluno que senta na primeira cadeira, ou seja, sou quem mais aprende aqui, tá? Então, hoje nós ficamos encarregados de conversar sobre o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um capítulo muito bonito. Ele é intitulado A Fé Transporta Montanhas. Então, neste capítulo, nós vamos ver itens muito interessantes como o poder da fé, a condição ou a fé religiosa, condição da fé inabalável. E é este, então, capítulo que nós ficamos encarregados de conversar. Tenho certeza que o próximo palestrante, que virá após mim, vai falar muito bem de um trecho também que está contido em Marcos, que fala sobre a figueira, ou a parábola da figueira que secou. É um excelente, um lindo item. Então, voltando ao nosso assunto de hoje à noite, a fé religiosa, condição da fé inabalável, nós iremos fazer a leitura agora do Evangelho, tá? E eu pretendo que vocês aí em casa, onde vocês puderem estar, possam abrir o capítulo 19, colocar nesse segundo item, após o poder da fé, um outro item que me precedeu, muito bonito também, e a gente vai conversar da seguinte maneira. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega? Nada examinando a fé cega aceita, sem verificação, assim o verdadeiro como o falso. E a cada passo que se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz fanatismo. Em assentando no erro, cedo ou tarde, desmorona. Somente a fé, que se baseia na verdade, garante o futuro. Porque nada tem a temer dos progressos das luzes. Dado que é verdadeiro, na obscuridade, também o é a luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Continuando, disse vulgarmente que a fé não se prescreve, donde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem o que ainda é mais certo se impõe. Não, ela se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais básicas e não de tal ou qual crença particular. Não é a fé que compete procurá-los, a eles é que cumpre ir-lhe ao encontro. E se buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Tende, pois, como certo que os que dizem nada de melhor desejamos do que crer, mas não podemos. Apenas de lábios o dizem, e não do íntimo. Porquanto, ao dizerem isso, tapam os ouvidos. As provas, no entanto, chovem-lhes ao derredor. Por que fogem de observá-las? Da parte de uns, a descaso, da de outros, o temor de serem forçados a mudar de hábitos. Da parte da maioria, ao orgulho,
negando-se a reconhecer a existência de uma força superior. Por que teria de curvar-se diante dela? Uma prova cabível aqui do ego, do orgulho, que inclusive nós conversamos em um vídeo anterior. Em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente de naturezas retardatárias. As primeiras já creram e compreenderam. Trazem, ao renascerem, a intuição do que souberam. Estão com a educação feita. As segundas, tudo têm de aprender. Estão com a educação por fazer. Ela, entretanto, se fará. E se não ficar concluída nessa existência, ficará em outra. Agora já nos encaminhamos para o último item. A resistência do incrédulo devemos convir. Muitas vezes provém menos dele do que da de maneira porque lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base. Base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega não é deste século. Tanto assim que, precisamente, o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número de incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das maiores preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. Nossa, perfeito. É principalmente contra essa fé que se levanta o incrédulo. E dela é que se pode, com verdade, dizer que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago, que dá nascimento à dúvida. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê porque tem razão, porque tem certeza. E ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. A esse resultado conduz o Espiritismo, pelo que triunfa da incredulidade, sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. Eu vou tentar transmitir um pouco do que foi a leitura deste trecho do capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Eu repito, a gente conversou aqui sobre a fé religiosa, condição da fé inabalável. Um primeiro quesito que a gente pode aprender com a leitura deste trecho do Evangelho é que, por favor, leiam quando chegarem em casa. E o Evangelho em si é uma obra preciosa, porque ela nos ensina, como frisou no penúltimo parágrafo, tomar por si o raciocínio e o livre-arbítrio. Nenhuma fé ela deve ser imposta. A fé ela tem que ser raciocinada. E antes que se pense, compreenda. O Espiritismo se torna tão importante na minha caminhada como cientista, uma vez que nós não podemos acertar coisas, ou ver um fato, uma opinião, e tomá-la como verdade, sem antes experimentar, sem antes investigar, sem antes testar para que os resultados corroborem para que eu diga não é. Então o Espiritismo ele se acerca desse exercício da dúvida, se acerca do exercício do buscar, do procurar, tal qual bater a porta e ela se vos abrirá, mas também ela se torna mais lindo para mim e para você, para todos que estão nos escutando aqui, que fazem a degustação desse lindo capítulo 19,
que a fé ela tem que ser compreendida. Eu não vou recitar trechos, falas, eu não vou ler repetidamente uma oração sem que eu saiba por quê, para quê, e sem que eu designe para aquela prece, para aquela oração, a construção. Eu preciso sentir que eu criei, que aquilo fala para mim, antes que eu pense em repetir. Tomar esse direcionamento para a nossa vida é um abrir de portas para mim. E eu fico muito contente pela perspectiva de que todos têm apresentado essa oportunidade de conversar aqui. Mais uma vez eu cito, sou eu quem mais aprende aqui. Esse quem transmite o Evangelho no capítulo 19, fé religiosa, condição da fé inabalável. Eu desejo uma excelente noite para todos vocês. Retornem para a casa de vocês com a vontade de ler, de investigar, de serem livres seguindo, de serem livres compreendendo. Uma excelente noite a todos.